E aí, projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Recentemente eu comprei um computador novo aqui pro canal, né, para poder editar vídeos e tudo mais. Porém, o gabinete dele não veio com coolers para permitir com que o ar circule dentro do gabinete, né? Que o ar quente saia e o ar frio entre. Foi aí então que eu fui comprar um cooler. Mas é claro que eu não ia comprar qualquer cooler, né? Eu ia comprar um cooler com um monte de LED RGB, o mais brilhoso que eu pudesse encontrar, né? Afinal, quanto mais LED RGB você tem no computador, mais potente ele fica. Foi aí que eu comprei esse cooler aqui, ó. É um cooler da Redragon, tá? Por sinal, um cooler muito bom. Não é patrocínio, eu comprei esse cooler aqui mesmo, tá? Gostei muito da qualidade. E foi aí que eu fui instalar no meu computador. Só que daí, quando eu fui instalar, eu percebi que eu precisava de uma central específica para poder controlar o brilho dos LEDs e as cores e também para poder fazer ele funcionar, já que ele vem com um conector diferenciado aqui. Aí eu pensei, pô, nós somos projetistas fora do comum, não somos? Então bora fazer nossa própria central para controlar os LEDs RGB endereçáveis aqui desse cooler. Assim a gente economiza uma grana, não precisando comprar a central e ainda faz o efeito que quiser. Muitos de vocês aí devem estar pensando assim, ah Marlon, mas conecta esse cara direto na placa-mãe, né? Tem placa-mães que tem saídas para LEDs RGBs analógicos e também digitais, tá? A minha placa-mãe até tem uma saída endereçável para LEDs, porém, eu não é o mesmo conector, eu teria que descobrir quais são as conexões. E outra, eu também não sei se eu teria controle sobre a animação do cooler, aqui dos LEDs do cooler. Então, por isso que eu prefiro fazer minha própria central com Arduino. E também porque eu quero fazer uma opção que funcione para quem não tem uma placa-mãe avançada que tem controle de LEDs, né? Que é a maioria das placas-mães disponíveis por aí. Então, nesse vídeo aqui, além de construir uma central de controle para esses coolers com Arduino, nós vamos entender todo o princípio de funcionamento de LEDs RGBs endereçáveis. Tá muito massa. E antes da gente continuar, só um aviso rápido para você não ficar bravo comigo, que é sempre assim, acaba as vagas pro meu curso, vocês ficam bravos mandando mensagem para mim querendo as vagas, mas não dá mais, tá? As vagas pro meu curso Mestres do Arduino estão abertas nesse exato momento até dia 16/4 de 2021. Então, se você quer conquistar autonomia para desenvolver seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja saindo do zero, clica no link aqui na descrição, mestresdoarduino.com, tá bom? Entra lá, vai ter uma página te explicando certinho o que tem no curso, o preço e tudo mais. Essa é a última turma por esse valor e eu não sei quando vai abrir uma nova turma, tá bom? Te vejo do outro lado, lá no Mestres do Arduino. De cara, nós vemos que o cooler tem 6 fios, né? Tem um conector com 6 fios para fazer a conexão. Então, o que eu sei? Eu sei que 2 ou 3 desses fios vão ser responsáveis por ligar o motor do cooler e aqui dentro ele tem LEDs RGBs. E eu preciso saber qual, né? Com toda certeza, né? Essa ventoinha aqui, esse fan, essa hélice, ela é feita desse material, essa cor branca meio leitosa, justamente para espalhar toda a cor do LED, né? Achei isso daqui bem interessante. Então, provavelmente, o efeito que nós vamos ver é toda a luz aqui, ó. Vai ficar bem massa. Só que para poder descobrir isso, eu não quero abrir esse cooler. Eu não quero desmontar ele porque vai estragar os adesivos. Inclusive, eu já tentei tirar o adesivo traseiro até aqui e na hora que eu coloco, ele fica todo amassado. E eu acabei descobrindo que não tem como desmontar esse cooler por trás, né? Normalmente, os outros coolers, a gente tira esse adesivo dessa parte aqui, ó, e vai ter o acesso à trava do rolamento. Soltou a trava e ele solta. Mas esse é diferente. Desconfio que para desmontar tem que ser aqui por frente, tá? Porque aqui eu tô sentindo que existe um buraco. Então provavelmente vai ser por aqui. Só que eu não quero mais tirar os adesivos, principalmente por esse que vai ficar aparente. Tem como descobrir qual LED está lá dentro sem desmontar? Acredito que tenha. Bora dar uma olhada aqui, ó. Olhando aqui por trás, a gente consegue ver os LEDs, ó. São vários LEDs RGBs endereçáveis, tá? Eu contei e tem 16 LEDs. Aí na câmera vocês não vão conseguir ver, mas a olho nu eu também consegui enxergar com muita dificuldade que cada LED desse tem 2 terminais de cada lado, ou seja, é um LED com 4 terminais e não com 6 como alguns deles. De olho aqui eu também não consigo enxergar aonde as conexões elétricas levam. Outra coisa que eu reparei também é que não existe capacitores e resistores para os LEDs, tá bom? Pelo menos aqui nessa parte da PCI não tem e acho difícil que tenha mais para dentro, tendo em vista que tem que ter os componentes para acionar o motor brushless do fan, né? Uma outra coisa que eu consegui fazer aqui foi medir o tamanho do encapsulamento do LED, né? O tamanho do LED, e deu 3.45, ou seja, vai ser um LED com encapsulamento 35 por 35, certo? Depois dessa investigação toda, eu já coletei dados suficientes para poder
descobrir algo. Uma outra coisa que eu tenho praticamente certeza é que esses LEDs aqui serão do tipo endereçáveis, não serão LEDs RGBs analógicos. Por quê? Se fossem analógicos, nós teríamos que ter muitos fios aqui para controlar cada um individualmente, e se fosse controlar todos por essa quantidade de fios aqui, nós teríamos que controlar o brilho de todos juntos, não daria para controlar o brilho individual de cada um. Por isso desconfio que esses LEDs aqui são do tipo endereçáveis. Um dos LEDs mais comuns que existem desses endereçáveis para Arduino é o WS2212B. Então eu iniciei minha investigação por aqui. Bora dar uma olhada? Com uma breve pesquisa no Google, eu cheguei até o site dessa fabricante aqui, World Semi, que é a fabricante desses LEDs, né? Dessa classe de LEDs WS2812. Aqui nós temos todos os LEDs que eles fabricam. E olha só que interessante. Todos esses LEDs aqui, todos esses encapsulamentos, na verdade, eles contêm o circuito integrado dentro. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Ó, aqui tem uma foto com um zoom maior. Esse encapsulamento do LED, ele já tem um circuito integrado para poder receber a comunicação e o LED, os LEDs propriamente ditos, né? RGB, Red, Green e Blue, que são as cores desses três LEDs que nós vamos conseguir formar inúmeras outras. Então, no encapsulamento só, eu tenho um circuito integrado e já os LEDs. Bem legal, né? Bem simples. A maioria desses LEDs aqui, o tamanho do encapsulamento deles é de 5 mm por 5, ou seja, encapsulamento 50-50. Poucos deles são 35 por 35. Logo aqui embaixo nós temos uma lista com todos esses LEDs, da descrição deles. E se eu pesquisar por SMD 3535, que é o nome do encapsulamento do LED que está no cooler da Redragon, nós vamos encontrar duas opções. A primeira é essa, WS2812B Mini, versão 3, e a segunda opção seria essa daqui. Mas logo de cara nós podemos eliminar essa opção, porque esse LED tem 3 pinos de cada lado, e o LED do cooler só possui 4 pinos de cada lado, isso eu consegui ver. Logo, a única opção que sobra é essa daqui, o WS2812B Mini versão 3. Clicando em Download, nós vamos baixar o datasheet dele. Logo aqui embaixo tem uma outra informação que corrobora muito o fato desse LED ser realmente aquele. Ó. Como nós podemos ver, ele tem somente 4 pinos, e aqui está a outra informação que corrobora. Aqui, ó, a forma na qual eles são ligados não exige nenhum resistor, nenhum capacitor extra, tá? Porque isso foi o que eu constatei visualmente naquele cooler ali. Muitos outros LEDs, como é o caso do WS2812B somente, ele necessita, ó, dá uma olhada aqui no circuito, ele necessita de um capacitor de desacoplamento, o que não é o caso do nosso. Como eu disse, mais uma informação que ajuda na nossa investigação. Beleza, então, existe uma grande chance desse LED realmente ser o LED que está dentro do nosso cooler, tá? Mas para poder testar, eu preciso saber como fazer o Arduino se comunicar com esse LED, né? Eu preciso saber como esse LED recebe e envia dados para outros LEDs. Bora dar uma olhadinha no datasheet. Aqui nas características, nós podemos ver que esse é um LED que possui 3 cores primárias, certo? A cor vermelha, verde e azul, né? E cada pixel dele, e o pixel é essa parte aqui, ó, que tem as luzes, né? Verde, vermelho e azul, ela pode ter até 256 níveis de escala, de brilho, 256 níveis de brilho cada uma. Então eu posso acender o verde um pouco mais forte, um pouco mais fraco, o vermelho um pouco mais forte, um pouco mais fraco, a mesma coisa para o azul, com 256 níveis diferentes, de 0 até 255. Com isso, eu consigo formar, com essas cores primárias, diversas cores. Olha, se a gente consegue 256 níveis de cada uma dessas cores primárias, se a gente multiplicar 256 por 256 por 256, nós vamos ver que nós podemos formar com esse único LED mais de 16 milhões de cores. E isso é cor pra caramba, tá? Uma outra fórmula de calcular seria: cada LED ele tem uma resolução de 256 níveis. Isso vai nos dar uma representação binária de 8 bits. Então, cada LED possui 8 bits de controle, certo? 8 bits mais 8 bits mais 8 bits, vamos obter um total de 24 bits necessários para poder controlar as cores do nosso LED. Logo, 2, porque é binário, 0 ou 1, elevado a 24, vai nos dar também esse valor de 16 milhões e poucos de cores. É cor pra caramba. Inclusive aqui no datasheet fala, ó, ele consegue ter 16.777.216 cores. Outra coisa que ele fala aqui é que a transferência de dados ela é de até 800 kilobits por segundo, tá? Então uma transmissão bem rápida que nós vamos confirmar no osciloscópio.
Logo aqui embaixo no datasheet nós vemos como ligar os LEDs da forma correta para que eles possam ser alimentados e gerar as cores. Então o LED tem 4 pinos, o ground e o VCC, que você pode ligar no máximo ali 5.3 volts, se eu não me engano. O quarto pino é o DI, ou seja, a input, data input, a entrada dos dados, e o D0 é a saída dos dados. Então a saída de dados de um LED vai para a entrada do outro, por isso que esse tipo de comunicação é chamada de comunicação em cascata, né? Passa de um para outro. Cada LED precisa receber um conjunto de 24 bits. Então, conforme eu disse antes, nós temos 8 bits para a cor green, verde, né? Por isso que está aqui G0, G1, G2 e G3. Para a cor vermelha, nós também temos 8 bits e para a cor azul. Então, nós enviamos nessa ordem, ó. Primeiro, o byte, né? Um conjunto de 8 bits da cor azul, depois da vermelha e depois da verde. Essa comunicação em cascata funciona basicamente assim, ó. Imagine que eu queira controlar a cor desse LED aqui, certo? Do LED L1. Eu preciso enviar para ele os dados. Esse pino aqui vai ligado ao Arduino, tá? Por exemplo, no pino 8 digital dele. Para controlar as cores dos 3 LEDs, né, o vermelho, azul e o verde, eu preciso enviar 24 bits, naquela ordem específica que eu mostrei no datasheet. Então vamos imaginar que eu quero ligar a cor verde desse LED. Vamos lá, eu vou enviar os dados então. Chegam 24 bits aqui em D1. Esse LED vê que ele recebeu os 24 bits e acende na cor específica que eu mandei, certo? Agora imagine que eu também queira controlar a cor de L2. Então eu quero uma cor para L1 e outra para L2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar os dados novamente. Então eu primeiramente vou mandar os 24 bits da cor do L1. Ele vai ver que tem 24 bits e ele vai pegar esses 24 bits para ele. Depois eu vou mandar o segundo conjunto de dados de mais 24 bits para o LED L2. Como esse LED já recebeu 24, ele fala, opa, já recebi minha informação, estou satisfeito. As próximas informações que eu receber, eu vou deixar passar via D0. Então os próximos 24 bits passam e vão até L2. E se eu tivesse transmitido uma quantidade maior de bits do que 48, se eu tivesse transmitido 72, por exemplo, os primeiros 24 iriam parar em L1, D0 iria deixar passar os outros 48, os outros 24 desses 48 iriam passar em L2, né, iriam ficar, melhor, em L2, e o resto dos 24 bits restantes dos 72 iria até o LED L3. Dessa forma, você consegue controlar a cor de cada LED individual. Muito massa, né? Agora, como é que eu faço para transmitir esse conjunto de 24 bits, né, 3 bytes para os LEDs? Como que ele entende 0 ou 1? Bom, ele tem uma comunicação específica que ele faz, tá? E nós podemos ver aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui. Para me enviar um código 0, né, um bit 0, eu preciso manter um sinal, eu preciso gerar um sinal na qual o tempo na qual ele fica ligado vai ser menor do que o tempo na qual ele fica desligado. Ou seja, para enviar um sinal 0, eu preciso enviar um sinal na qual o tempo desligado é maior do que o ligado. Faz sentido já que é um código 0. Para enviar um código 1 para o meu LED, eu preciso que o tempo na qual ele fica ligado, né, na qual o sinal fica em nível alto, em nível 1, seja maior do que o tempo na qual ele fica em nível baixo. Então é assim que eu envio 0 ou 1 para os meus LEDs. Eu vou precisar enviar então para os LEDs 24 desses pulsos aqui, dependendo as cores que eu quero. Logo aqui em cima, nós conseguimos ver quais são esses tempos, tá? Em nanosegundos e também em microsegundos. Para enviar um 0, o tempo na qual o sinal tem que ficar em nível alto é de 220 a 380 nanosegundos. Para enviar um 0, o tempo na qual o sinal tem que ficar em nível low é de 580 nanosegundos a 1 microsegundos. Agora, se eu quiser enviar um sinal 1, um sinal lógico 1, o tempo na qual o sinal tem que ficar em nível high é de 580 nanosegundos até 1 microsegundo. Já o tempo na qual o sinal tem que ficar em nível low, para me enviar o nível lógico 1, tem que ser de 580 a 1 microsegundos. Então agora eu preciso criar um código que faça um pino do Arduino ligar e desligar por determinado tempo para enviar um 0 e ligar e desligar por determinado tempo para enviar um 1. Depois eu preciso enviar um conjunto de 24 desses pulsos, dependendo das cores que eu quero, né? O primeiro byte é de uma cor X, da cor verde, por exemplo, o segundo é da cor vermelha e o terceiro da cor azul por aí. A ordem específica está no datasheet, mas é basicamente isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer agora. Dá só uma olhadinha no código que eu criei aqui. Primeiramente, nós temos aqui o void setup.
que é onde você coloca o código no Arduino que vai rodar somente uma vez, ao ligar o Arduino ou resetá-lo. Eu declarei o pino 8 como saída. E logo aqui abaixo, eu liguei e desliguei esse pino num tempo para poder formar o bit 1, o sinal lógico 1. Perceba que eu usei aqui diretamente programação com registradores, né? Acesso direto às portas com registradores. Por quê? Porque se eu usasse a função digital write do framework Arduino, da linguagem Arduino, ele não teria velocidade suficiente para ligar e desligar um pino do Arduino em microsegundos, tá? Não teria. Então foi por esse motivo que eu optei por utilizar registradores para controlar as saídas digitais, porque assim eu consigo ligar e desligar elas de uma forma bem rápida. Nessa linha aqui, basicamente, eu ligo o pino 8 do framework Arduino. Se nós olharmos esse mapa de pinos aqui maravilhoso do Arduino Uno, nós vamos ver que o pino 8 do framework Arduino, na verdade, ele é o bit 0 do port B. E é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou ligando, colocando para 1 o bit 0 do port B. Os outros bits eu deixo para 0, né? Então eu ligo o pino 8 e aqui embaixo eu tenho uma linha de código que poucos conhecem, né? Aqui na ideia do Arduino, como ela é baseada em C e C++, eu consigo acrescentar algumas instruções em assembly, que é o que a linguagem C e C++ já me permitia. Então, utilizando essa macro aqui, ASM, eu consigo adicionar instruções em assembly. A instrução em assembly que eu utilizei aqui foi a no, ou seja, no operation. Essa instrução é um opcode, né? Um código de operação para o processador do nosso microcontrolador do Arduino Uno. O que ela faz? Nada. Basicamente, ela vai ocupar um ciclo de clock do meu processador e não vai fazer nada. Mas se ela não vai fazer nada, para que você vai utilizar ela, Marlon? Eu vou utilizar ela para criar um delay super pequeno. Eu vou fazer o meu processador não executar praticamente nada e isso vai levar um ciclo de clock. Quanto tempo é um ciclo de clock? Ora, o cristal oscilador de quartzo do Arduino Uno, ele oscila 16 MHz. Isso significa que ele gera um pulso que sobe e desce 16 milhões de vezes por segundo. E a arquitetura desse microcontrolador AVR aqui, ela consegue fazer com que o processador execute uma instrução a cada ciclo de clock. Então o processador executa 16 milhões de instruções por segundo. Como a opção NOP demora apenas uma instrução para ser executada, ela ocupa só uma instrução para ser executada, nós podemos calcular o período disso. Período é igual a 1 dividido pela frequência, ou seja, 1 dividido por 16 MHz, 16 milhões. Isso vai nos dar que a instrução NOP demora a ser processada pelo processador em um tempo de 62,5 nanosegundos. Então, a cada NOP, eu tenho, digamos assim, um atraso no meu código, que eu escrevi aqui no Arduino para ser executado, de 62,5 nanosegundos. Então, é para isso que eu estou utilizando aquela linha em assembly junto com a instrução NOP, para gerar um delay bem pequeno na ideia do Arduino. Porque se eu utilizasse o delay microseconds, por exemplo, o menor delay que eu conseguiria gerar seria de 1 microsegundo e sem muita precisão ainda. Assim eu consigo gerar um delay bem pequeno, preciso. Então eu liguei o pino 8 do meu Arduino. Esperei um tempo que vai levar ali aproximadamente de 580 a 1 microsegundos, que é o meu datasheet pad. Depois eu desliguei meu pino 8 e esperei mais um tempo com essas instruções em assembly aqui. Eu fiz isso de novo, eu copiei e colei esse código aqui, só para que eu consiga ver quanto tempo o meu pino ficou em nível low, né? Eu preciso que ele ligue novamente para que eu consiga analisar o tempo na qual ele ficou em nível desligado no osciloscópio. Bora carregar esse código para o Arduino e mandar para o osciloscópio. Código carregado para o Arduino, osciloscópio conectado ao pino 8 do Arduino. Se eu resetar o Arduino aqui para ter um pulso no pino 8, nós capturamos ele aqui. Utilizando o cursor, eu consigo ver quanto tempo o meu sinal ficou em nível alto. Então, meu sinal aqui ficou em nível alto por 880 nanosegundos e em nível baixo ficou 620 nanosegundos. Tempo qual o datasheet pede para que esse sinal seja considerado o nível lógico 1. Beleza, então, com isso daqui eu consigo enviar o bit 1 para o meu LED. Agora bora criar o bit 0. Para poder enviar um bit 0 é praticamente a mesma coisa, eu ligo e desligo o pino, só que os tempos mudam. Então, por isso que agora o tempo na qual o pino fica ligado está menor do que o tempo na qual o pino fica desligado. Carregando esse código para o Arduino, nós vamos capturar o pulso aqui no osciloscópio. Tempo na qual ele ficou em nível alto, 300 nanosegundos. Se a gente olhar aqui no datasheet, para ter um nível lógico 0, o tempo na qual ele tem que ficar em nível alto é de 220 a 380. 300 bateu. Tempo na qual ele ficou desligado ali, 760 nanosegundos.
No datasheet pede de 580 a 1 microsegundo. 780, 760 na verdade, está certinho. Agora basta pegar esses códigos e repetir 24 vezes para acionar um LED. Foi basicamente o que eu fiz nesse código aqui. Eu peguei o código necessário para gerar um nível lógico 1 no LED, que é esse daqui, e repeti ele 8 vezes. Então aqui eu tenho um byte 1111, certo? 8 bits 1 byte. Esse vai ser o primeiro byte a ser enviado, por isso que ele está primeiro no nosso código. Segundo o datasheet, esses primeiros 8 bytes representam a cor verde, green. Então, como eles estão todos para 1, nosso LED vai acender verde bem forte, porque eu mandei acender com todos para 1, né? Na escala de cor máxima. Depois que eu coloquei esses 8 bits aqui, como eu preciso enviar 24 bytes, eu preenchi todos os restos dos bits com 0. Ou seja, mais um byte com 0, depois mais outro byte com 0. Então ficaria assim, ó, green, todos bits do green para 1, todos os bits do red para 0 e todos os bits do blue para 0. Logo, que cor que o nosso LED vai acender? Verde. Logo aqui em cima eu utilizei o laço for para poder repetir esses 24 bits do jeito que eu quiser. Então ele repete isso de acordo com o número de LEDs que eu tenho aqui. Se eu quiser fazer um LED acender verde, nesse caso aqui, eu coloco 1. Se eu quiser controlar 16 LEDs, ele vai repetir esse código que envia 24 bits 16 vezes. Vamos colocar só um LED por enquanto. Só que agora nós temos um outro problema. Quais desses pinos são para ligar motor e quais desses pinos são dos LEDs? Eu pesquisei na internet e não achei nada sobre isso, então eu tive que fazer um teste na prática e eu consegui descobrir exatamente quais são esses pinos aqui. Com o conector do cooler nessa posição, com essa travinha para cima, esse ressalto para cima, tá? Porque do outro lado ele é plano, ó, não tem nada. Então, com essa travinha para cima, exatamente como está o desenho, a ordem ficou assim, ó, pino mais 12 volts e ground para ligar o motor do cooler. Então vai girar o LED, aqui, vai girar a hélice. Depois, terminal de negativo dos LEDs, terminal de 5 volts aqui e no meio o terminal de sinal, o DI dos LEDs. Esse outro pino aqui, eu desconfio que ele não é conectado a nada. Bom, deve ser, mas eu não consegui medir nenhum sinal nesse pino aqui, tá? Então eu coloquei como não conectado, mas eu não tenho certeza. O resto eu tenho certeza. Agora então, bora conectar o cooler no Arduino e ver se deu certo esse nosso código. Se eu pressionar o botão de reset aqui do Arduino, ele vai enviar o código. Olha lá, acendeu um LED da cor verde, exatamente como a gente queria. Se eu colocar aqui 16 LEDs e carregar o código para o Arduino, o código vai carregar e os 16 LEDs vão acender verde, certinho. Agora, se eu quiser com que o LED acenda com a cor vermelho no brilho máximo, eu preciso setar esses 8 bits vermelhos aqui para 1 e o resto para 0. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar esse primeiro byte aqui de números 1 e vou colocar no meio desses 2 bytes de número 0. Agora eu vou carregar esse código para o Arduino e voilá, todos os LEDs vermelhos. Agora, se eu quiser fazer com que os LEDs acendam azul, eu tenho que colocar todos os últimos bits para 1 e o resto para 0. Para isso, eu vou pegar esse byte de 1 aqui, de 1s, né? De bits setados com 1, e colocar lá no final. Carregando o código para o Arduino, o código está sendo carregado e tudo azul. Para você conseguir fazer cores diferentes aqui, você vai ter que controlar a intensidade de cada cor, né? O vermelho um pouquinho mais forte, verde um pouquinho mais fraco, azul mais ou menos, e você vai conseguir fazer 16.8 aproximando ali milhões de cores. Eu poderia evoluir esse meu código aqui e criar uma função pré-pronta que fizesse diversas animações. Porém, a empresa Adafruit, na qual eu sou muito fã, criou uma biblioteca pronta para que a gente consiga controlar esse tipo de LED e fazer diversos efeitos. Bora dar uma olhadinha nela então. A biblioteca se chama NeoPixel e o link para baixar ela e todos os códigos que a gente está fazendo aqui você encontra no meu site e o link está aqui embaixo na descrição, tá? Aí eu instalei essa biblioteca na minha ideia do Arduino, fui aqui em arquivos, exemplos, fui até a biblioteca NeoPixel e peguei esse exemplo aqui, Strain Test. Nesse exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual pino do Arduino você está utilizando para controlar os LEDs. No meu caso, o pino 8. Depois você escolhe o número de LEDs, nesse caso aqui 16. Logo em seguida você tem que escolher o tipo do LED. Nesse caso ele está já pré-selecionando o LED Neo, de NeoPixel, com 800 kHz de comunicação, que é o nosso caso também. O nosso LED do cooler trabalha com uma comunicação a 800 kHz. Logo aqui abaixo eu consigo selecionar o brilho do LED. Então de 50 eu vou pôr para 255. Dentro de Void Loop nós temos diversos tipos de animações
né, diversos tipos de animações que funções pré-prontas dessa biblioteca nos proporciona. Por exemplo, essa função pré-pronta Rainbow é a que eu mais gosto e gera um arco-íris, né, gera um efeito muito legal com todas as cores dos LEDs no cooler. Também tem alguns outros efeitos aqui. Eu vou executar todos eles para a gente dar uma olhada. Aí basta carregar esse código para o Arduino. Antes, bora ligar o motor do cooler também para ficar massa? A animação que eu quero usar no meu computador é essa daqui, ó, a Rainbow, que preenche com várias cores e essas cores ficam se movimentando. Para deixar só ela, eu vou vir aqui, ó, e comentar todas as outras. Eu poderia também apagar todas e deixar só essa função Rainbow, tá? Mas assim dá também. Vamos carregar para o Arduino e pronto, ó. Só vai ficar nessa função Rainbow aqui. Bem massa. Agora eu preciso montar algo compacto para colocar dentro do meu computador. E também algo que use a alimentação de 12 volts e de 5 do meu computador, da fonte. Então, para deixar mais compacto, eu vou utilizar um Arduino Nano. E também eu vou utilizar uma placa velha, né, uma PCI velha, que eu tirei desse driver de computador para LCD. Por que eu vou utilizar essa placa aqui? Porque eu vou tirar esse conector fora, que é o conector Molex, que minha fonte ainda tem um cabo Molex. Esse conector Molex, ele fornece 12 volts e 5 volts certinho para o nosso projeto, vai ficar legal. Para poder remover o conector Molex daqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar, já que ele é junto nesses outros conectores. Depois é só dessoldar ele da placa. Para isso eu aplico estanho em todos os terminais e uso o dessoldador em conjunto com outras técnicas. Ó pessoal, esse daqui é o conector Molex da minha fonte, tá? Normalmente esses conectores não vêm mais nas fontes modernas, mas pelo menos um ou dois vêm, ó, tá? Um ou dois vêm para ligar HDs mais antigos e outros dispositivos. Então aqui tá o conector Molex que eu retirei, ele vai assim e tem que prestar atenção, ó, que esse primeiro pino é o fio amarelo, 12 volts, os dois no meio são ground, né, 0 volts, e esse pino aqui, esse fio vermelho é os 5 volts, tá? Então tem que prestar atenção. Como eu não tenho um conector desse tipo aqui, eu vou utilizar os jumpers para protoboard mesmo, como esses daqui, e colocar vários no lugar, ó. Depois eu passo uma fita isolante, ou eu posso colar eles juntos e pronto. Tem um conector macho para esse conector fêmea aqui. Eu cortei todos os fios aqui e vou soldar o terminal de 5 volts do cooler aqui no terminal de 5 volts do Arduino Nano, esse terminal aqui, ó. O fio de sinal do cooler, que é esse amarelo, vou soldar aqui no pino 8 do Arduino Nano. Agora, o fio de ground, aqui da parte dos LEDs, né, do cooler, vou soldar aqui no ground do Arduino Nano. Agora vou soldar o positivo 12 volts do motor do cooler aqui nesse terminal, que é justamente o terminal de 12 volts lá da fonte, né? O ground do cooler vou soldar aqui nesse terminal do lado do de 12 volts. O terminal de 5 volts do Arduino Nano aqui nesse outro terminal de 5 volts do conector Molex. E por último, e não menos importante, esse terminal de ground, poderia ser esse outro também, já que eles são conectados juntos, né? Mas vamos pegar esse para ficar mais fácil de soldar. Vamos conectar no ground do Arduino, beleza? Lembrando que o conector de ground do cooler e dos LEDs aqui não são interligados juntos, por isso que a gente precisa alimentar os dois. Ficou assim, ó, esse ground aqui. A parte elétrica agora tá pronto. Basta agora a gente dar um acabamento e isolar todas essas conexões aqui. Eu não tenho nenhum espaguete termorretrátil que caiba tudo isso, eu só tenho espaguete termorretrátil fino. Então eu vou usar a boa e velha fita isolante mesmo. Vai ficar bom, o importante é não dar curto em nenhum lugar aqui. Aí pessoal, ficou assim então, né? Não deu para dar um acabamento tão chique, mas ficou bonito e protegido, isso que importa. Bora lá pro computador instalar então. Agora é só instalar no computador, né? Eu vou passar o fio por aqui, ó. Eu vou passar bem por esse cantinho aqui para deixar o fio mais escondido possível, ó. E vou passar o cabo e pôr o cooler bem aqui, ó.
Ó, bem aqui nessa posição, o cabo vai ficar bem escondido e o vento vai sair, né, o ar, ele vai ser colocado para fora do gabinete, porque o cooler sopra o vento aqui. Então o ar quente não, né? O ar vai entrar por aqui e sair aqui por trás e sempre vai ficar renovando o ar dentro do gabinete. Agora que o cooler está instalado aqui, a gente tem que conectar aqui do outro lado. Conectar a alimentação. Eu vou conectar o conector Molex da minha fonte aqui no conector e eu posso deixar ele escondido aqui junto com os cabos da fonte. Aí eu posso deixar ele aqui no cantinho, que daí ele não vai incomodar ninguém. Agora é só fechar aqui e testar. 3, 2, 1... Então é isso, pessoal, projeto muito massa. Lembrando que você pode controlar mais de um cooler com esse projeto, não só um, tá? E lembre-se do curso Mestres do Arduino, link aqui na descrição, tá? Matrículas estão abertas e pode acabar a qualquer momento e eu não sei quando vai ter uma nova turma e o preço vai subir também, tá bom? Te vejo do outro lado. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilha, tá? Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Thank you.